Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre PyTorch. O canal andou um pouquinho parado nesses últimos meses, eu espero retomar aqui, começando essa série nova. Não vou gastar muito do tempo dando desculpas aqui do porquê nós estamos tendo tão poucos vídeos. O fato é que eu parei de trabalhar home office e comecei a trabalhar presencial meio longe aqui, então o meu tempo tá curto. Se um dia vocês quiserem, eu posso me apresentar direitinho, falar sobre o que eu faço e coisas do tipo. Mas vamos lá. Então hoje a gente vai começar um vídeo falando sobre PyTorch. Eu espero que isso daqui se torne uma série dentro do canal. E como sempre, assim como foram as outras playlists, o meu objetivo é começar do básico, é ir explicando passo a passo tudo que a gente vai fazendo, a gente ir construindo esse conhecimento. E com o passar do tempo, a gente vai construir nossa rede neural. Eu vou usar alguns datasets de exemplo, é o que eu pretendo fazer. Vai ter bastante coisa para a gente ver aqui nessa série, então fica comigo. Bom, hoje em dia a gente tem dois principais frameworks para construir redes neurais, que seria o PyTorch e o TensorFlow. Eu trabalhei um pouquinho com cada um deles. Ambos têm seus pontos positivos e negativos. E para a maioria das tarefas, das coisas que eu faço, eu tendo a preferir o PyTorch. A gente vai discutindo isso aqui no decorrer dos vídeos, no decorrer dessa playlist, mas eu acho o PyTorch, embora ele seja um pouco mais trabalhoso, ele é bem flexível. Então tem muita coisa que a gente consegue fazer com o PyTorch que é difícil no TensorFlow. Muita coisa que às vezes acontece no meio da nossa rede neural, algumas informações que a gente quer pegar, que às vezes é de interesse, no TensorFlow isso é bem complicado. Enquanto no PyTorch, como a gente vai construindo praticamente na mão, isso tende a ser mais tranquilo de fazer. Para essa série de vídeos eu vou utilizar o Google Colab, como vocês estão vendo aqui. Se alguém não tem familiaridade ainda com o Google Colab, eu tenho um vídeo aqui no canal onde a gente monta uma rede neural do zero, só usando o NumPy. E nesse vídeo eu explorei um pouquinho como criar os notebooks e mais ou menos como a gente trabalhar aqui no Google Colab, tá? Então eu vou deixar o link do vídeo aqui se você não viu. Se você é novo aqui no canal, a gente tem uma playlist de teoria de redes neurais, uma playlist completa para redes neurais artificiais. Eu tenho um vídeo montando uma rede neural bem simples a partir do NumPy apenas, e depois eu tenho uma outra playlist onde eu já faço uma rede neural um pouquinho mais complexa, com camadas, com funções de ativação, e daí essa playlist já tem um pouquinho mais de vídeos. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou renomear esse meu notebook aqui em cima. Então vamos colocar como 01, apresentação, deixa assim, tensores. Então no vídeo de hoje, o que eu vou explorar aqui? Falar um pouquinho sobre o que é um escalar, o que é um vetor, para poder chegar no que é um tensor. Então o PyTorch ele trabalha com tensores, a gente vai fazer isso o tempo todo aqui. Então, para trabalhar com tensores, a gente precisa entender o que são tensores. Nesse primeiro vídeo, eu quero explorar um pouquinho a respeito disso, tá? Para começar, vamos aqui importar o Torch e vou importar também o NumPy. Vou dar um Shift Enter para poder rodar e já criar uma célula embaixo. Isso vai conectar também o meu ambiente que eu não conectei. Então, nesse vídeo, a gente vai usar só essas duas bibliotecas. Na verdade, eu vou criar uma célula de texto aqui e vou mover ela para cima. Então, vamos colocar aqui escalar. Vamos fazer nosso primeiro escalar aqui no PyTorch e daí eu já comento. Então vamos lá, eu vou chamar minha variável de escalar. Isso aqui vai ser torch.tensor. Então é assim que a gente vai criar tensores no PyTorch. E vou dar um valor aqui, por exemplo, 10, tá? Rodei. Vou dar um print para a gente ver aqui, então escalar, Shift Enter. O que a gente vê é que isso daqui é um tensor que contém o 10 dentro dele. Eu vou fazer algumas comparações depois com o NumPy também, só para a gente ver as diferenças. Primeira coisa que eu quero ver desse escalar é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, escalar.ngin. Com isso eu vou ver o número de dimensões que esse meu escalar tem, que nesse caso é 0. Eu vou usar um comando que a gente tem no NumPy. Vocês vão ver que vários comandos aqui são parecidos com o do NumPy. Eu vou colocar escalar.shape. E daí, vamos falar um pouquinho a respeito da diferença entre dimensões e a forma da minha variável, né, do meu tensor. Vocês vão ver que a dimensão aqui é 0
e o shape está vazio. Então já para começar isso eu vou reforçando aqui com o passar do tempo. Como eu coloquei aqui dentro apenas um número, né, isso daqui é um escalar, eu não tenho nenhuma dimensão, tá? Eu tenho apenas um número. E eu também não tenho shape, o shape está vazio. A gente pode imaginar a dimensão como sendo uma direção. E nesse caso eu não tenho nenhuma direção onde eu tenha valores, tá? Para eu ter uma dimensão, eu tenho que ter vários valores lá dentro. E é isso que o shape me dá. Isso vai ficar mais claro agora quando a gente começar a falar sobre vetores. E se eu quiser pegar o valor, né? Eu imprimi o escalar, eu peguei um tensor aqui. Se eu quiser pegar só esse valor de dentro, eu posso usar um comando que é, vamos lá, scalar.item. Se eu faço isso daqui, eu pego só o valor que está dentro aqui da minha variável escalar, tá bom? Um outro modo de fazer isso seria escrever escalar e colocar aqui o índice. Mas se eu fizer isso, vai dar erro, tá? Vai dar erro por quê? Porque eu não tenho nenhuma dimensão. Então aqui, quando eu faço esse tipo de coisa, por exemplo, no NumPy, etc., ou com array, eu estou pegando a dimensão 0, né? A primeira dimensão. Aqui eu não tenho dimensão. Então, se dentro do meu tensor eu tenho um escalar, eu preciso usar esse comando aqui de cima se eu quiser pegar só o valor. Então, uso .item. Vamos adicionar aqui uma célula de texto e eu vou falar sobre vetor. Então, eu vou criar um vetor aqui, chamar de vetor, vai ser torch.tensor. E aqui dentro eu vou colocar um vetor. O vetor, ele tem dimensão, então eu tenho que colocar esses colchetes aqui. Dentro do colchetes vão os valores que pertencem a essa dimensão. Vou colocar aqui, por exemplo, 5 e 10. Vamos rodar isso. Vamos ver aqui, ó, nossa variável vetor. Então agora é um tensor que tem esses valores aqui dentro dessa dimensão. A gente pode, então, entender esses colchetes como sendo eu abrindo uma certa dimensão. Se eu vier aqui e der um vetor.ngin, agora eu tenho uma dimensão. E se eu vier e colocar vetor.shape, eu vou ter o valor 2. Aí aqui fica mais fácil para a gente começar a entender. Aqui dentro eu tenho uma dimensão, então a dimensão, vamos falar assim, é o que vai segurando os valores dentro. E o shape são quantos valores eu tenho naquela dimensão. Aqui eu tenho 2 valores nessa dimensão. Esse tipo de coisa, conforme a gente vai trabalhando, vocês vão ver que vai ficando mais fácil de entender. E se eu vier aqui e usar um vetor.item, vocês vão ver que vai dar problema. Então vai dar problema porque o item, ele pega um valor. Aqui eu tenho 2 valores. Se eu vier e colocar aqui, por exemplo, vetor 0.item e rodar, aí eu vou pegar o número 5, que é o primeiro valor dessa dimensão. Vamos voltar aqui para relembrar, olha, eu tenho uma dimensão, eu estou pegando o primeiro valor de uma dimensão. Por isso que lá no escalar eu não consegui pegar nada, eu não tinha dimensão para qual recorrer. Aqui eu tenho. Uma outra coisa que a gente pode pensar, um modo mais fácil de pensar, é o vetor ele sendo uma coleção de escalares. Se eu quiser eu posso vir aqui e colocar escalar, vamos chamar só de E1, o E1 vai ser, por exemplo, 6, E2 igual a 8, vou rodar isso daqui, vou colocar vetor 2, isso aqui vai ser torch.tensor, e aqui dentro eu posso abrir uma dimensão. Deixa eu voltar aqui, vamos colocar isso dentro de um tensor para ficar mais fácil. Então eu vou escrever a mesma coisa aqui em cima e aqui embaixo. Então o que eu vou fazer, já que eu tenho meu cursor aqui, eu vou segurar Ctrl Alt para baixo. Agora eu estou com o cursor nas duas linhas e eu posso escrever ao mesmo tempo. Então eu vou escrever torch.tensor, abro aqui, fecho aqui, ó, mais fácil, né? Criei os meus tensores que são escalares E1 e E2 e aqui dentro eu posso colocar E1 e E2. Isso daqui tem que estar dentro de uma dimensão, né? Beleza. Se eu vier aqui vetor 2, vocês vão ver que eu tenho um vetor, eu vou ter a mesma coisa, uma dimensão, com esses 2 valores dentro. Então eu posso entender o vetor como sendo um conjunto de escalares. Estou colocando 2 escalares aqui e formando um vetor. A gente pode também comparar isso daqui, vamos escrever assim, ó, comparando com o NumPy. A gente pode comparar isso daqui com os arrays do NumPy. Vou escrever um array aqui, posso fazer inclusive o mesmo array. Vou colocar aqui os valores 6 e 8. Se eu vier aqui e der um array 0, ele vai me retornar o número 6. Vou colocar aqui do lado mesmo, se eu vier no meu vetor 2, 0, imprimir os dois aqui, um vai me dar o número 6, e o outro vai me dar um tensor que contém o número 6. Então é um pouquinho diferente. Aqui eu teria que usar então o .item
para pegar o valor, se eu quisesse, aí eu teria a mesma coisa. A gente pode ver isso também vendo os tipos, né? Se eu der um type array e um type vetor2, aqui eu tenho, tenho um NumPy array e aqui eu tenho um tensor. Alguns comandos, como eu disse, são bem parecidos. Eu posso usar um array.shape e eu posso usar vetor2.shape. E eu vou ter cada um, né, do seu modo. Aqui no NumPy eu tenho 2 em uma dimensão, a outra é 0, não tenho mais dimensões. E aqui eu também tenho 2 valores nessa minha dimensão. Tá, então o importante aqui, eu acho que é seguir esse raciocínio. Eu tenho o escalar, que é um número, não tem dimensão nenhuma. Aí eu tenho o vetor, que eu posso imaginar como sendo um conjunto de escalares, então eu preciso ter uma dimensão, né? Minha dimensão é o que segura esses escalares, é o que armazena esses valores, então fica dentro de uma dimensão. Aí eu posso vir aqui e criar uma matriz, e a gente vai seguir o mesmo raciocínio. A matriz vai ser um conjunto de vetores. Se eu vier aqui escrever um V1 igual 5 e 10, tô um pouquinho sem imaginação, tô usando os mesmos valores, mas vamos lá. E eu vou escrever um segundo, que é 3, 16, tenho aqui 2 vetores agora. Poderia colocar isso também dentro de um tensor, tá? Do jeito que eu vou criar aqui não tem problema ser assim, ou dentro de um tensor. E vou criar minha matriz. Então, matriz é igual a torch.tensor, estamos criando os tensores, e dentro da dimensão, preciso abrir uma dimensão para armazenar os valores, lembram? Eu vou colocar o V1 e o V2. Aí eu vou imprimir a matriz para a gente ver. Então a matriz, ela vai ter, ó, esse colchetes, como eu falei, é uma dimensão. Dentro dessa dimensão da matriz, eu tenho 2 vetores. E o vetor, ele tem sua própria dimensão que contém valores. Eu poderia construir essa matriz direto, escrevendo do jeito que tá aqui. Vou dar um copia e cola, poderia ter feito... Chama só de M aqui, torch.tensor. Poderia ter criado assim, deixa eu deixar, assim vai ficar mais fácil de ver. Então o que está em rosa aqui, eu estou abrindo e fechando aqui embaixo. E em azul são os vetores. Então estou criando uma matriz. Dentro dessa matriz eu tenho 2 vetores. E dentro de cada vetor eu tenho 2 escalares. Se eu vier aqui e imprimir o M, vocês vão ver que eu vou ter a mesma coisa do que eu tinha lá em cima. A gente pode também vir aqui e colocar matriz.ngin. Agora eu tenho 2 dimensões. Eu tenho uma dimensão que abre a matriz e outra dimensão que abre os vetores. E se eu vier em matriz.shape, isso daqui vai estar armazenado, né, dentro do meu tensor, é como se isso aqui fosse um vetor. Aí eu vou ter uma dimensão que vai armazenar quantos valores eu tenho em cada dimensão. Eu tenho 2 valores em uma dimensão, 2 valores em outra dimensão. Só para não ficar 2 e 2 e como é a mesma coisa, isso daqui de repente confundir um pouco, ó, vou criar um M2, torch.tensor, vou colar o que eu já tinha só para economizar tempo, e eu posso vir aqui e colocar mais um valor em cada um. -5 e aqui 1. Rodei o M2, se eu vier aqui M2.ngin, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Eu tenho 2 dimensões, então o ngin não conta quantos valores eu tenho aqui dentro, quem faz isso é o shape. Então M2.shape, agora eu tenho 2 valores em uma dimensão, que são 2 chaves azuis aqui, né? Eu abri uma e depois abri outra. Aí dentro desses azuis eu tenho 3 valores dentro dessa outra dimensão. Tá? Espero que esteja dando para entender. Então o shape vai me dar quantos valores eu tenho dentro de cada dimensão. Tá? E o ngin quantas dimensões eu tenho. Para pegar os valores dentro dessa matriz que eu criei, eu posso colocar matriz 0, por exemplo. Aí eu vou pegar a primeira linha, né, do que era a minha matriz. Posso colocar M2 aqui, porque é o que a gente acabou de ver, não confundir muito. Então no M2 eu estou pegando a primeira linha. Isso que é eu vou pegar esse primeiro valor da primeira dimensão. Se eu quiser pegar algo que esteja aqui dentro, por exemplo, então como é que eu acesso? Eu vou usar M2, aí eu vou pegar, por exemplo, a primeira linha, então a dimensão 0. Aí aqui tem 2 modos. Eu posso usar vírgula e pegar o valor da outra dimensão. Se eu quero o 10, por exemplo, vai ser o número 1. Lembrando que o index começa do 0, né? Então esse aqui é o 0, 1, 2. Se eu vier aqui, eu vou ter o 10. Se eu quisesse o valor do 10, eu poderia usar um item. Aí eu pegaria só o valor. Um outro modo de fazer isso é usar o valor em cada colchete. Eu posso usar 0 e 1 aqui no outro colchete. Vocês vão ver que eu vou ter o mesmo resultado. Se eu usar o item, eu vou ter o número 10 de novo. Aí aqui a gente já pode começar a tentar fazer alguma analogia. Vamos imaginar que eu tenho uma imagem, tá bom?
cada pixel da minha imagem vai ter um valor. Se essa minha imagem, por exemplo, é em grayscale, né, preto e branco, o valor de cada pixel vai me dar a intensidade daquele pixel. Vamos imaginar que a minha imagem ela contém valores entre 0 e 255. O 0 sendo preto, 255 sendo branco. Então o escalar é o valor que vai estar dentro de cada pixel. Se eu pego uma linha, por exemplo, da minha imagem, é como se isso fosse um vetor. E se eu pego as duas dimensões, que seria uma matriz, eu estou pegando minha imagem inteira. Então eu posso imaginar que a minha imagem ela é uma matriz, ela tem linhas e colunas, que são as duas dimensões, e dentro dessas dimensões eu tenho o valor de cada pixel, que vai estar entre 0 e 255, entre preto e branco. Se eu tiver uma imagem colorida, por exemplo, como é que eu faço para criar cores? Aí eu vou precisar de uma dimensão extra. Tem vários modos da gente fazer isso. Tem lugares que trabalham com o RGB, que é o Red, Green and Blue, é o vermelho, o verde e o azul. Tem lugares que trabalham com BGR, que daí é o Blue, Green e Red. E isso geralmente a gente chama de canais, né? Eu teria 3 canais nesse exemplo que eu estou dando aqui, se as imagens são em RGB ou BGR. Para formar essa imagem colorida, eu precisaria de mais uma dimensão com 3 valores. Então eu posso imaginar que eu vou ter 3 matrizes. Uma matriz que vai dar a intensidade do vermelho, depois outra matriz que vai dar a intensidade do verde, e outra matriz que vai dar a intensidade do azul. A gente pode imaginar que eu estou saindo, por exemplo, de algo plano, como um quadrado, e estou indo para algo com mais dimensões, com 3 dimensões, como um cubo, por exemplo. Então agora eu estou dando profundidade, eu estou dando volume à minha variável. Quando a gente passa a ter mais dimensões, aí eu posso chamar de tensor. Então o tensor é um conjunto de matrizes. Olha a surpresa, né? A gente está construindo lá. O vetor é o conjunto de escalares, a matriz é o conjunto de vetores e agora o tensor é o conjunto de matrizes. Logo, se eu tenho uma imagem colorida, eu vou ter um tensor, vou ter um conjunto de matrizes, cada matriz sendo um canal. Vamos construir isso. Vou colocar um texto aqui, tensor. Bom, eu vou fazer isso na mão para ver se vocês entenderam certinho, tá? Então, eu vou criar um tensor, tensor. Aí aqui eu vou criar uma dimensão que vai ser a dimensão do meu tensor. Aqui eu quero armazenar matrizes aqui dentro, certo? Vou dar um Enter aqui só para ficar mais organizado. Abrir uma dimensão. Aí aqui dentro eu quero colocar matrizes. Então, vou abrir agora uma outra dimensão que é para minha matriz. Na verdade, eu vou deixar tudo junto, depois eu separo. E dentro da minha matriz, eu vou ter vetores. Então, eu vou abrir uma dimensão para um vetor e vou abrir uma dimensão para outro vetor. Aqui em amarelinho, então, são os vetores. Eu vou ter valores aqui dentro, por exemplo, 2, 4, 6. E aqui, 7, 2, menos 1. Vou rodar isso. Opa, coloquei 2 vírgulas. Posso vir aqui em tensor.ngin. Então, tenho 3 dimensões agora e tensor.shape. Eu vou ter um formato de um valor nessa dimensão, 2 valores nessa dimensão, 3 valores nessa dimensão. Então, eu tenho um conjunto de matrizes com 2 vetores dentro, com 3 escalares dentro. Aqui, se eu fizer isso, talvez fique um pouquinho mais fácil. Então, rosinha é a primeira dimensão. Aqui dentro do rosa, olha, eu só tenho um azul, então por isso que é esse 1. Dentro do azul, eu tenho 2 amarelinhos, que é o que está aqui. E dentro do amarelinho eu tenho 3 valores, tá bom? Se eu quiser pegar algum valor lá dentro, é a mesma coisa, eu posso usar tensor. E aqui colocar os índices, por exemplo, eu quero o primeiro valor na primeira dimensão, que eu só tenho um mesmo. Aí eu vou querer a segunda matriz. Vou fazer o seguinte, vou colocar mais uma matriz aqui. Eu só tenho uma, né? Vou, vírgula, vou replicar isso. Vamos fazer um conjunto de matrizes, né? Eu coloquei uma só. E daí aqui dentro eu posso ter menos 1, 5, 3. E aqui também eu vou ter outros valores, 12, menos 10 e 6. Vou rodar de novo. E aqui faltando, eu não preciso desse parênteses, né? Descochete. E eu precisava aqui. Pronto. Agora, sim. Ó, tá vendo como confunde um pouquinho? Vou colocar aqui. Pronto. Acho que eu apaguei do lugar errado. Eu não tinha aberto, na verdade, esse cara aqui. Agora sim, ó. Azulzinhos com 2 amarelos dentro, azulzinho com 2 amarelos e o rosinha com 2 azuis. O número de dimensões vai continuar sendo 3. O meu shape agora vai mudar. Então eu tenho 2 matrizes com 2 vetores cada, com 3 escalares dentro. Aqui eu vou pegar a primeira matriz. Dentro da primeira matriz eu vou pegar o segundo vetor e dentro do segundo vetor eu vou pegar o primeiro valor. Antes de eu dar o Enter, vamos ver se deu para vocês entenderem. Tentem prever qual valor
que vai aparecer aqui. Então eu estou pegando a primeira matriz, o segundo vetor, o primeiro escalar. E apareceu o número 7, porque eu estou pegando a primeira matriz, dentro dessa primeira matriz eu estou pegando o segundo vetor, e dentro desse segundo vetor eu estou pegando o primeiro valor, certo? Então acho que é isso que eu queria passar para vocês hoje. É tentar entender um pouquinho melhor o que são escalares, vetores, matrizes e tensores. Aqui no canal eu já tenho um vídeo falando sobre matrizes, operações com matrizes. Se vocês quiserem dar uma olhada, o vídeo ficou bem legal, posso deixar o link aqui na descrição também. E no próximo vídeo a gente já vai começar a fazer algumas operações com tensores. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.